Olá, meus queridos amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Não importa o momento que você esteja assistindo, a gente já fala o bom dia, boa tarde, boa noite para poder abranger qualquer horário desse vídeo. A gente está continuando os estudos do direito tributário, estamos no item 12.2 e agora a gente vai falar sobre impostos sobre transmissão. Desculpa. Item 12.3. O 12.2 foi o passado, foi o ITBI, Imposto Municipal. O segundo imposto municipal que a gente apreciou. A gente começou com o IPVA, IPTU, depois o ITBI, agora a gente vai para o Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza, o ISS. Talvez, salvo engano, a maior fonte de renda dos municípios hoje é o ISS. E aí, inciso 3 do artigo 156 da Constituição Federal. Cabe aos municípios e ao Distrito Federal a instituição do imposto sobre serviços de qualquer natureza. Não compreendendo, no artigo 155, inciso 2, definidos em lei complementar. Artigo 156, inciso 3 da Constituição Federal. A Constituição Federal coloca no âmbito de incidência do ICMS os serviços de comunicação e de transporte internacional, interestadual e intermunicipal. O serviço de transporte dentro do município se sujeita ao imposto municipal, o ISS. Então, dentro do município vai se incidir aí o ISS. E lembrando, recordando os estudos para o exame de ordem, a lei complementar 116, muito importante, a lei que trata sobre ISS, tem os anexos dos tipos de serviços que são aí atingidos, que são aí passíveis de cobrança do imposto. Inclusive a advocacia é acometida, é atingida por esse imposto do ISS na prestação de serviço. O ISS é regulamentado pela Lei Complementar 116 de 2003, como eu havia falado. Trata-se de uma lei de caráter nacional, que objetiva uniformizar as regras do imposto para todos os municípios e o Distrito Federal. A existência da lei nacional não dispensa a necessidade de lei específica de cada entidade política, respeitando os preceitos da lei complementar, inclusive quanto aos serviços passíveis de tributação. A prestação de um determinado serviço que não conste na lista anexa da Lei Complementar 116/2013 não significa imunidade, mas mero caso de não incidência. O STF tem entendido que a lista de serviços anexa da Lei Complementar que regula o imposto é taxativa, comportando interpretação extensiva. E aí, nesse caso, tem dois REs aqui, né? Tal interpretação, porém, não permite que sejam incluídos serviços diferentes daqueles indicados na lei, mas autoriza que o imposto recaia sobre serviços congêneres da mesma natureza, mas que são distintos apenas pela sua denominação. O tributo não pode incidir sobre o serviço que não esteja contemplado na lista. O STJ, em julgamento de recurso repetitivo, também considera a lista taxativa. O STJ, no julgamento de recurso repetitivo, também considera a lista taxativa, mas admite a interpretação extensiva, a fim que prevaleça a efetiva natureza do serviço e não a denominação utilizada pelo prestador. Certo? Tem que se ver aí também, ficar bem atento sobre a natureza do serviço. O artigo 156, parágrafo 3º do inciso 3 da Constituição Federal, também atribui à lei complementar regular a forma e as condições como isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos ou revogados. No entanto, a Lei Complementar 116 de 2003 não disciplinou a matéria. Então, apesar do artigo 156, parágrafo 3º, inciso 3 da Constituição ter aí atribuído à Lei Complementar a forma e condições de isenção, incentivos e benefícios fiscais, como eles serão concedidos e revogados, a Lei Complementar 116 se manteve omissa e não disciplinou a matéria. O fato gerador do ISS consiste na prestação de serviços, consiste em obrigação de fazer. De acordo com o ministro Luiz Fux, abre aspas, o núcleo do critério material da regra matriz de incidência do ISS é a prestação de serviço. Vale dizer, condição humana consiste em desenvolver um esforço em favor de terceiro,
visando a adimplir uma obrigação de fazer. O fim buscando pelo credor é o aproveitamento do serviço contratado. O aspecto material da hipótese de incidência do ISS não se confunde com a materialidade do IPI e do ICMS. Isso porque, executando as prestações de serviços de comunicação e de transporte interestadual e intermunicipal, o ICMS incide sobre a operação mercantil, circulação de mercadorias, que se traduz numa obrigação de dar. Artigo 150, o ICMS, desculpa, volta lá. O ICMS incide sobre a operação mercantil, circulação de mercadorias, que se traduz numa obrigação de dar. E é diferente do ISS, que é uma obrigação de fazer. Artigo 100, e a obrigação de dar, artigo 155, inciso 2 da Constituição Federal de 88, na qual o interesse do credor encarta preponderantemente a entrega de um bem, pouco importando a atividade desenvolvida pelo devedor para proceder à tradição. E 2. Na tributação pelo IPI, a obrigação tributária consiste em dar um produto industrializado pelo próprio realizador da operação jurídica, embora este anteriormente tenha produzido um bem, consiste em seu esforço pessoal. Sua obrigação consiste na entrega desse bem, no oferecimento de algo corpóreo, materializado e que não decorra de encomenda específica do adquirente. Então vamos aqui a última aspas aqui. Embora este anteriormente tenha produzido um bem, consiste em seu esforço pessoal. Sua obrigação consiste na entrega desse bem, no oferecimento de algo corpóreo, materializado e que não decorra de encomenda específica do adquirente. O livro aqui de Teoria da Prática, ICMS Teoria e Prática, editora Dialética de São Paulo. José Eduardo Soares de Melo. A locação de bens móveis não está sujeita ao imposto, porque não pode ser confundida com a locação de serviços. Por conta de vários precedentes na mesma linha, o STF expediu a súmula vinculante número 31. O que vem dizer a súmula vinculante número 31? Com o seguinte teor: é inconstitucional a incidência de imposto sobre serviços de qualquer natureza, o ISS, sobre a operação de locação de bens móveis. Então é inconstitucional a incidência de imposto sobre serviços de qualquer natureza, o ISS, sobre operações de locação de bens móveis. O STF também considerou constitucional a incidência do ICMS sobre operações de arrendamento mercantil, o leasing, né? No RE específico aqui, que aí o STF considerou constitucional a cobrança do ICMS no leasing, né? As operações de arrendamento mercantil. Mesmo que as prestações de serviços envolvam o fornecimento de mercadorias, ainda assim ficará sujeito ao ISS, com algumas exceções previstas na lista. Artigo 1º, parágrafo 2º da Lei Complementar 116 de 2003. Nos termos da súmula 156 do STJ, aqui a gente vai para a súmula 156 do STJ, a prestação de serviço de composição gráfica, personalizada e sob encomenda, ainda que envolva fornecimento de mercadorias, está sujeita apenas ao ISS. Então vamos lá, repetindo. A prestação de serviços de composição gráfica personalizada e sob encomenda, ainda que envolva fornecimento de mercadorias, está sujeito apenas ao ISS. Entende-se que tais operações são mistas, mas como os serviços a ela agregados estão excluídos na lista anexa da Lei Complementar 116 de 2003 e tem 13.5, ficam sujeitos apenas ao ISS. O imposto também incide sobre serviços prestados mediante a utilização de bens e serviços públicos. O imposto também incide sobre serviços prestados mediante a utilização de bens e serviços públicos, explorados economicamente mediante autorização, permissão ou concessão, com o pagamento de tarifa, preço ou pedágio pelo usuário final do serviço,
parágrafo 3º do inciso 1 da Lei Complementar 116 de 2003. A regra é a de que o serviço considera-se prestado e o imposto devido no local do estabelecimento do prestador, né? A regra geral da cobrança do ISS é que considera-se prestado e o imposto devido no local do estabelecimento do prestador, certo? Com algumas exceções previstas na própria lei, quando o imposto será devido nos locais indicados. Inciso 1 a 22 do artigo 3º da Lei Complementar 116 de 2003. A lei considera como estabelecimento prestador o local onde o contribuinte desenvolva a atividade de prestar serviços, de modo permanente ou temporário, e que configure unidade econômica ou profissional, sendo irrelevantes as denominações da sede, filial, agência, sucursal, etc. Artigo 4º da Lei Complementar 116 de 2003. Na falta do estabelecimento, o imposto será devido no local do domicílio do prestador. Então, na falta de estabelecimento, o imposto será devido no local do domicílio do prestador. No caso de obra de construção civil, o STJ, em julgamento de recurso repetitivo, decidiu que o imposto é devido no local da construção. No caso de construção civil, o STJ, em julgamento de recurso repetitivo, decidiu que o imposto é devido no local da construção. O caso diz respeito a uma empresa que tem sede em São Paulo, onde foram realizados serviços de projetos de gerenciamento, embora a obra física fosse realizada em outro município. A base de cálculo do ISS é o preço do serviço. Então, o preço do serviço vai ser a base de cálculo. Artigo 7º da Lei 116 de 2003, para determinados serviços específicos da lei que sejam prestados no território de mais de um município, a base de cálculo será apurada de forma proporcional. Parágrafo 1º do artigo 7º da Lei Complementar 116 de 2003. A Constituição Federal atribui à Lei Complementar a tarefa de fixar as alíquotas máximas e mínimas do ISS. Artigo 156, parágrafo 3º, inciso 1 da Constituição. A Lei Complementar 116 de 2003 fixou a alíquota máxima de 5%, mas não tratou da alíquota mínima. Enquanto a Lei Complementar não fixa a alíquota mínima, deverá prevalecer a alíquota mínima de 2%, exceto para alguns serviços previstos no artigo 88, inciso 1 da DCT. Então aí vai ter essa questão da alíquota máxima de 5%, que está disposto na lei, e essa alíquota mínima deve ser uma construção jurisprudencial, que não está tratado. Enquanto a lei complementar não fixar a alíquota mínima, deverá prevalecer a alíquota mínima de 2%, exceto para os casos do artigo 88, inciso 1 da DCT. O contribuinte do imposto é o prestador dos serviços. Então, o contribuinte do imposto é o prestador dos serviços. Artigo 5º da Lei Complementar 116 de 2003. O contribuinte do imposto é o prestador de serviços. Assim, tanto poderá ser uma pessoa jurídica quanto uma pessoa física que prestar serviços a terceiros. Mediante lei municipal ou do Distrito Federal, a responsabilidade tributária poderá ser atribuída a terceiros que tenham algum vínculo com o fato gerador. O artigo 156, parágrafo 3º, inciso 2 da Constituição Federal, confere imunidade ao dispor que a lei complementar deverá excluir da incidência do ICS a exportação de serviços para o exterior. O artigo 2º, inciso 1 da Lei Complementar 116 dispõe que o imposto não incide sobre as exportações de serviços para o exterior. No entanto, não se enquadram no preceito os serviços desenvolvidos no Brasil, cujo resultado aqui se verifique, ainda que o pagamento seja feito por residente no exterior. Parágrafo único, artigo 2º da Lei Complementar 116 de 2003. A Lei Complementar 116 de 2003 autorizou os municípios a instituir o ISS sobre os serviços de registros públicos, cartórios e notariais. Vou ter que terminar a live aí, mas depois em outra oportunidade, fala mais sobre o ISS. Mas falando aí bem rápido sobre o ISS, a gente fez uma explanação sobre o imposto.